Boa tarde, meu nome é Vitória e o meu trabalho é sobre a relativização do conceito de legítima defesa para os agentes policiais pelo pacote anticrime e suas possíveis consequências para a população negra brasileira. Para começar, na minha introdução, eu falei um pouco sobre o que eu vou fazer, eu falei sobre a mudança do artigo 25, que é o artigo da legítima defesa, e essa nova possibilidade de definição de legítima defesa com o pacote anticrime. Eu vou associar também toda essa circunstância nova que está ocorrendo na realidade brasileira com a teoria das janelas quebradas e a política de tolerância zero que ocorreu nos Estados Unidos na década de 80, surgido pelo artigo Broken Windows, que foi escrito pelo James Wilson e o George Kelly. E tudo isso eu também vou associar com os dados policiais que eu encontrei de 2017, fornecidos pela Ouvidoria do Estado de São Paulo e pela Polícia de São Paulo, sobre o uso da força letal por agentes policiais. Então, o meu primeiro tópico que eu formalizei no trabalho foi trazendo o atual conceito do artigo 25 do Código Penal e também a mudança proposta no projeto anticrime sobre o artigo 25 do Código Penal. Inicialmente, o Conselho Nacional de Justiça ele traz alguns pré-requisitos para a legítima defesa. O primeiro critério se trata dos meios necessários, ou seja, a vítima pode usar qualquer meio disponível para se livrar da ameaça que ela está recebendo. Não tem diferença entre faca, entre arma de fogo ou qualquer outra arma improvisada, cadeira ou cabo de machado, qualquer coisa do tipo. E também a lei não determina o máximo ou o mínimo de disparos de armas de fogo ou de facadas para que seja configurada a legítima defesa. O segundo critério é a moderação, ou seja, a pessoa tem que agir de forma proporcional à ameaça ou à gravidade da lesão que a pessoa está sofrendo naquele momento. Do contrário, vai haver excesso doloso ou culposo, então a vítima pode e deve responder por esse excesso. O terceiro e último critério é a defesa própria de terceiros, ou seja, você pode agir em defesa própria mesmo, você autodefesa, a possibilidade de proteger outra pessoa que está sofrendo ameaça. No artigo 25, previsto na lei anticrime, não muda o caput em si, ou seja, todos esses critérios que estão previstos também pelo Conselho Nacional de Justiça e também no próprio artigo, vai continuar, vai se manter. O que o artigo 25 previsto no código, na lei anticrime, acrescentar um parágrafo trazendo a possibilidade da legítima defesa em caso em que o agente policial ou de segurança pública se encontre em conflito armado ou na iminência de conflito armado. E para os mesmos agentes, na circunstância de prevenir agressão ou risco de agressão à vítima que está mantida refém. Ou seja, a primeira possibilidade vai ser em caso de autodefesa, em momentos de conflito armado ou na iminência de conflito armado. E a segunda hipótese vai ser o caso de ajudar o próximo, a defesa de terceiros, no caso, que vai ser em caso em que a vítima está mantida refém e vai haver risco de... A terceiro tópico que eu trago é sobre a teoria das janelas quebradas e a política de tolerância zero, que foi adotada na cidade de Nova York e abarcada no artigo Broken Windows, que foi publicado pelo James Wilson e pelo George Kelly. Essa política surgiu nos Estados Unidos com uma maior intensidade em 1980 e foi uma estratégia de policiamento com o objetivo de restaurar a ordem e diminuir a criminalidade. Naquela época estava havendo um crescente número da criminalidade e eles acreditavam que aumentando a quantidade de policiais que fazem os patrulhamentos na cidade, nas ruas e tudo mais, poderia diminuir os crimes nas ruas, principalmente aqueles, digamos, de menor potencial ofensivo, ou seja, prostituição, venda de drogas e tudo mais. Só que durante o decorrer do artigo eu demonstro que não foi bem o resultado que eles estavam esperando. Depois de 5 anos eles viram que não era bem aquilo que eles estavam esperando. E também os autores encontram uma relação de causalidade entre desordem e a criminalidade e os pequenos delitos. E os pequenos comportamentos como pichação, prostituição e até o tráfico de drogas, que podem trazer o aumento da criminalidade em certas áreas. Então, eles acreditavam naquela época que o aumento da força policial, principalmente,
poderia diminuir esse tipo de pequeno delito nas ruas, que poderia, consequentemente, diminuir a criminalidade. O próximo tópico, o terceiro tópico, eu trago dados estatísticos sobre a pesquisa feita pela Ouvidoria do Estado de São Paulo, que vai trazer justamente essa ideia de que, hoje em dia no Brasil, mesmo sem essa força policial tão grande, igual vai ser trazido pelo pacote anticrime, caso ele seja aceito, já existe uma grande porcentagem de pessoas negras no Brasil que já sofrem com excesso da força policial. Existe uma porcentagem muito grande em casos de vítimas em que houve indícios de excesso de legítima defesa, sem confronto armado. Então, assim, o que eu trago na conclusão é que pode ser uma coisa muito perigosa para a sociedade brasileira, caso o excesso dessa força letal pelos agentes policiais seja definido no artigo 25, seja abarcado pelo artigo 25, principalmente para as pessoas negras e pobres, porque é justamente nas periferias brasileiras que ocorre a maior utilização do poder policial, e principalmente em situações que não tem necessidade, que não houve confronto armado, que a pessoa não estava armada, que não era caso de flagrante delito, as pessoas eram simplesmente suspeitas e sem delito objetivo. Tudo isso eu também trago com porcentagens no meu trabalho. Então, o problema dessa nova redação que pode trazer para a população brasileira é justamente conseguir legalizar uma coisa que já acontece nas periferias e que dá uma legitimização para a violência contra os negros, que já é muito grande. Então, a gente já vê muito exemplo no Brasil de pessoas que morrem simplesmente por serem negras, por serem pobres. Tem o caso. Então, é perigoso ter o amparo da lei nessas situações. O meu trabalho, então, fala sobre isso e é isso. Espero que vocês gostem.